Terceira aula de termoquímica passando aqui pra gente, meu lindinho, frente 2, aula de número 16. Nessa aula eu te mostro a relação que tem entre termoquímica e estequiometria. Sim, existe uma relação entre elas. Também falo de entropia e energia livre, que são assuntos que aparecem em algumas provas. Mas a relação entre termoquímica e estequiometria, com certeza você vai encontrar no seu Enem. Assista a resolução de exercícios no final dessa aula e tente resolver os exercícios que estão na lista extra que o prof deixa disponível lá no nosso grupo. Boa aula, meu lindinho! Fala, galerinha! Olha quem tá aqui comigo. Dá oi pro pessoal, Ozzy. Oi, gente! Oi! Oi! Ânimo pra vocês, força! Vai dar tudo certo. O Ozzy veio trazer aí uma palavra de ânimo para você nessa nossa aula 16 aqui da frente 2, tá? Nessa nossa aula que chegamos aí mais ou menos à metade do nosso curso. Então você precisa agora de muita força, muita energia. O Ozzy tá aqui para ajudar. Uma aula super rápida, uma aula mais focada nos exercícios, tá? Assim como a nossa aula anterior, o foco é a resolução de exercícios, por isso que você está aqui no Resolvendo a Química, que é aquela relação entre estequiometria e termoquímica, tá? A ideia, galera, é que você consegue fazer a relação entre a quantidade de energia de uma reação e a quantidade dos participantes estequiometricamente, tá? Então, assim, pra gente só é jogo rápido, é jogo rápido. O prof geralmente faz um exemplo nessa aula aqui, porque estequiometria a gente não resolve estequiometria com, é, com teoria, certo? Então, olha só, vamos pegar um exemplo, vamos supor o seguinte: eu quero saber qual é a energia liberada, tá? E eu te deu a combustão do hidrogênio. Na combustão de 10 gramas de hidrogênio. Bom, a reação ele tem que te dar. Tá aqui, ó. O hidrogênio gasoso mais meio mol de O2 gasoso vai formar água líquida. Vou botar aqui uma reação e o ΔH aqui pra gente, menos 286 kJ por mol. Prof, como é que eu percebo que é uma estéquio? Como você percebeu a estéquio pra gente lá na aula de estequiometria? Ele está perguntando sobre algo e te informando sobre outra coisa que está na mesma reação. A energia e o hidrogênio. Então você monta nossas duas linhas. A linha da reação, a linha do exercício. A linha da reação, a linha do exercício. Normal, prof. Normal. Qual que eu completo primeiro? Vai lembrando com o prof. Eu completo primeiro a linha do exercício. O exercício quer saber a energia. Então eu vou embaixo da energia e coloco X. Em 10 gramas de hidrogênio. Vou embaixo do hidrogênio e coloco 10 gramas. Agora fazemos a nossa malandragem, montar a linha da reação. Massa embaixo, o que eu vou usar em cima? Massa molar. O hidrogênio lá na tabela periódica é 1, então 2 gramas. Show? E aqui, eu quero, a energia liberada, eu quero quilojoule, né? A energia em quilojoule. Eu vou ter menos 286 quilojoules. Faz a regrinha de 3. Certo? Você vai ver que você fez o quê? Ó, pensa com o prof. O prof gosta de fazer por proporção, mas aqui fica mais fácil fazer a regra de 3, ó. 2x igual 2.860, pode ser negativo, não tem problema. Só veja se passo o 2 dividindo, menos 1.430 quilojoules. Só perceba se as tuas alternativas estão positivas porque ele usou o termo libera no enunciado. Então, se ele usa o termo libera quanto? Aí, se ele usou esse termo no enunciado, lindo,
é porque ele já está avisando que você vai encontrar um valor negativo. Fechou? Boa? Legal. Deixa o prof aumentar aqui para você enxergar melhor aí. Então, essa parte é a parte que vai envolver a estequiometria. Então, o que vai acontecer? Em provas mais complexas, né, você vai fazer aí provas em São Paulo, você vai fazer prova no Rio de Janeiro, você vai fazer prova no Ceará, que são provas um pouco mais chatinhas, né? Eles vão pedir para você primeiro calcular o ΔH a partir de uma das técnicas que vimos na aula passada, e depois ele vai pedir para você calcular a energia de tantos mol, a energia de tantos grama, beleza? Então, cuidado, por favor, meus lindos. Show! E para a gente terminar, essa aula é muito rápida, lembra? Eu preciso terminar a termoquímica com vocês. A termoquímica começa lá na aula 14, o prof falando de entalpia, e a gente vem falando de entalpia desde então, né? Olha que legal que a gente pode ir voltando no tempo, né? A gente vem falando de entalpia até aqui. Mas o prof quer te apresentar mais dois conceitos termoquímicos, tá? O segundo conceito termoquímico é a nossa entropia. A entropia, o nosso S ou ΔS, a variação de entropia. A entropia, vou colocar só S, galera. É o nosso grau de desordem, famoso grau de desordem, né? É o famoso grau de desordem. Grau de desordem. Se você quiser calcular o grau de desordem, a variação da entropia, você vai pegar a variação de calor, a quantidade que varia de energia da vizinhança ou do sistema e divide pela temperatura que ele tem, tá? Isso aqui, quem vai fazer provas mais complexas, eu acho que é super importante trabalharmos com isso. Maravilha, povo. Grau de desordem. Fechado? Legal. O que as provas geralmente vão cobrar? Na mudança de estado físico. Sólido, líquido para o gasoso. Quem está mais bagunçado? Quem está mais desorganizado? O gasoso. Então a nossa entropia aumenta do sólido para o líquido para o gasoso. A ideia é que quanto mais desorganizado esteja, mais espontânea é uma reação ou uma transformação. Então, por exemplo, espontaneamente, se eu deixar uma garrafa de água aberta, ela vai passar para o estado gasoso. E aí você entende, tá? Você entende por que da pressão de vapor. Se eu deixar a garrafa aberta, o líquido vai passar para o estado gasoso, vai gerar o vapor, e esse vapor vai gerar uma pressão de vapor. Porque está tendendo para desordem, está tendendo para bagunça. E se eu deixar ela aberta o dia inteiro, a minha garrafa aberta, o que vai acontecer? Ela vai secar. Caraca, teacher, faz todo sentido. Show. Então, entropia, nosso grau de desordem. E o terceiro e último caso aqui que a gente tem é a nossa linda energia livre, tá? A energia livre, galera, também aparece para você como energia livre de Gibbs, tá? É o nosso G, ou ΔG, que a gente vai calcular, que a gente geralmente calcula a variação, tá? A gente tem como sendo uma definição, uma energia útil para o sistema, tá? Fica como sendo uma energia útil para que ocorra uma transformação ou não. Ela depende da entalpia e da entropia. Ela vai ser dada assim, ó. ΔG é ΔH, que é a nossa entalpia, menos T ΔS. Menos T ΔS. Essa é a equação para energia livre. Tesão é a temperatura sempre em Kelvin. Beleza? ΔS é a variação de entropia, ΔT, nossa variação de entalpia. E o que esse ΔG vai dar para gente? Aqui você pode guardar no seu coração. Vai dar a
espontaneidade de uma transformação. Uma reação ou uma transformação, ela vai acontecer de forma espontânea se o ΔG dela der um valor negativo. Então, se você tiver um ΔG negativo, significa que a sua reação está acontecendo de forma espontânea. Acontece naturalmente essa transformação. Se o teu ΔG der um valor positivo, ela acontece de forma não espontânea, ou seja, ela precisa ser forçada a acontecer, não espontânea. E se o ΔG for um valor igual a zero, isso aqui, ó, para você ir além, é aquele temperinho, tá? A reação alcançou o que veremos no futuro, um equilíbrio químico. Beleza, meu povo? Show? Legal. Então, aqui nós terminamos a parte de termoquímica e a partir da próxima aula, na Química 2, nós vamos falar sobre a cinética. Beleza? Bora lá resolver alguns exercícios. Eu falei que essa aula ia ser super curta. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau. Então, bora lá, galera, para nossa aula de resolução. Já vamos começar com uma questãozinha pancada aqui pra gente, uma questão que tem um perfil de uma prova específica da Federal do Paraná, por exemplo. E a segunda, uma questão do Enem. Então, você vai vendo mais ou menos o perfil das questões aqui nossas do Resolvendo. Então, vamos lá. Primeira questão. O metanol sofre combustão total, formando dióxido de carbono e vapor de água. Então, o nosso querido amigo aqui, ele já deu a dica, né? Com o metanol, vai ter uma combustão completa, formando CO2 e água. Beleza? Aí vamos lá. A. Escreva a equação química balanceada da reação de combustão. Então, você vem aqui, bonitinho, letra A, coloca lá. Metanol, CH3OH. Combustão, reage com O2. Forma, CO2 e água. Faça o balanceamento, meus lindos. Numa prova, por exemplo, Federal do Paraná, importante você ver aqui, ó, o estado físico e colocar aqui, tá? Então, vai colocar, ó, gasoso, 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 gasoso. Isso vai fazer muita diferença na hora de resolver os teus exercícios. Beleza? Então, vamos lá. Um carbono de um lado, um carbono do outro. 4 hidrogênios de um lado, do outro lado só tem o 2. Coloque um 2 ali na frente. Beleza? Agora vamos para os oxigênios. Aqui eu tenho 3, do outro lado eu tenho 2 mais 2, tenho 4. Mas como é para 1 mol de combustível sempre a combustão, eu já tenho este 1 oxigênio. Para 4 faltam 3. Lembra que aqui na termo a gente pode colocar o quê? A fraçãozinha. Beleza? Então tá aí a nossa reação. Prof, só isso? Só isso, galera. Então você vai fazer essa equação no teu rascunho e lá na hora de passar limpo, joga só ela sem problema nenhum, porque a questão está sendo bem direta na pergunta. Letra B. Vamos lá. Calcule o valor da combustão da reação em kJ por mol com base nos valores da tabela. Olhou para a tabela, o que que lhe deu? Formação. O que que você faz quando você lê formação? Sorrir. Só tem um jeito de resolver, que é pela equação. Então, você vai chegar lá para o corretor, na hora de passar limpo, vai colocar assim, ó. Observa-se, ou pelas entalpias de formação e pela equação ΔH é H dos produtos menos H dos reagentes, temos 2 pontos. Aí você vem aqui, ó, ΔH vai ser, quem são os meus produtos? O CO2 mais 2 águas, menos meus reagentes, certo? Quem são meus reagentes? O CH3OH mais 3 meios de O2. Aí você vai substituir ΔH igual o CO2 menos 393,5 mais 2 vezes a água, que é menos 241,8, menos o CH3, que é o CH3OH, que é menos 239, e
O O2, como é uma substância simples, vale 0. Não precisa pôr, não faça risco, tá? Só deixa assim, não precisa pôr. Ele vai entender que você sabe que é 0. Aí você termina a matemática e mata a letra B. Isso vai dar para a gente menos 638,1 quilojoules por mol. Não esqueça da unidade, por favor. Beleza? Maravilha, galera. E na letra C, olha o que ele vai fazer. Calcule a energia em quilojoule produzida na combustão de 128 gramas de metanol. Então, ele está dando uma massa de metanol e quer saber a energia. Como é que você vai colocar isso lá para o teu corretor? Ah, inclusive na B faltou uma informação aqui, ó. Tá, então, pelas entalpias de formação e pela reação, temos. Aí você coloca assim, dessa forma. Deixa eu até apagar aqui pra gente. Aí você coloca assim, dessa forma. A energia de combustão será menos 638,1 kJ. O corretor vai amar a tua resolução. Letra C. Beleza? Vamos embora. Calcule a energia. Então, agora ele quer a energia. Então, você vai fazer assim, ó. Pela estequiometria, temos. Aí, você vai fazer o quê? Você vai copiar a reação que você fez lá na A. CH3OH mais 3 meios de O2, formando CO2 e 2 águas. Só que agora copia com os estados físicos, tudo bonitinho, tal e coisa e tal. Só que aí agora, aqui no final, você vai colocar o ΔH, certo? Então deixa eu até apagar que ficou muito para lá, vou apagar. Aí. Então você vai pegar a reação, vai copiar, e aí você vai colocar o ΔH lá no final, beleza? Show. Aqui vai dar CO2 gasoso, mais 2 águas gasosas, e aqui o nosso ΔH que é menos 638,1 kJ por mol. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer como a gente faz a estequiometria, sem problema nenhum. Então você vai colocar aqui 128 gramas, o que o exercício deu, e o que o exercício quer, x quilojoules, certo? Aí, massa embaixo, lindos, o que você vai usar em cima? Massa em cima, a massa do CH3OH. Vai no canto no teu rascunho e faz a conta da massa. Então, é 12 do carbono, são 4 hidrogênios, 4 vezes 1, e o oxigênio é 16. Isso vai dar para a gente 32 gramas. Você só traz o 32 gramas aqui para a resolução. E baixo menos 638,1 kJ. O teu corretor vai adorar essa forma de resolver. Aí você faz a regra de 3. Você pode fazer assim, ó, indica para ele assim. Não precisa mostrar o cálculo. Algumas vezes ele pede o cálculo, mas não precisa. Perceba que daqui para cá eu multipliquei por 4. Então daqui para cá eu vou multiplicar por 4, certo? Se não, faz a continha e aí você coloca x igual, pode até deixar para o teu corretor assim, x igual dos 2.000 menos 2.552,4 kJ. Beleza? Aí você deixa aquela sua mensagem, não faça isso que eu acabei de fazer, de riscar, você escreve aqui embaixo, a energia liberada será 2.552,4 kJ. Prof, você esqueceu do sinal? Não, porque se eu escrevi liberada, ele já vai entender que esse valor aqui é exotérmico. Beleza? Show? Maravilha, lindos. Olha que questão linda que você detona numa prova específica de uma Federal do Paraná, por exemplo. Simbora, vamos para 2. Vamos lá, leia comigo. Um dos problemas dos combustíveis que contém carbono é que a sua queima produz dióxido de carbono. Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar seu calor de combustão, definido como energia liberada na queima completa de 1 mol de combustível no estado padrão. O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contêm carbono e seu ΔH de combustão. Nesse contexto, qual combustível, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono
no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida. Perceba pela leitura aqui, ó, ele quer mais dióxido de carbono pela mesma quantidade de energia. Então, ele quer CO2 pelo ΔH de combustão. Concorda? Boa. Só que aqui, galera, lembra comigo, na combustão completa, eu vou pegar, por exemplo, vou pegar o benzeno lá, ó, C6H6 mais O2, formando CO2 e H2O. Perceba uma malandragem que só eu e você vamos saber. Quantos carbonos eu tenho aqui? 6. Do outro lado eu só tenho 1, concorda? Então eu vou fazer o quê? Vou botar um 6 aqui na frente. Opa. Vou colocar um 6 aqui na frente. Sim? Então percebe uma coisa, vou falar baixinho, ó. Vai que o teu concorrente escuta a nossa aula. Ó, 6 aqui, 6 aqui. O número de CO2, galera, é exatamente igual ao número de carbonos. Então se a gente fizer aqui uma tabelinha aqui, ó, a mol de CO2 é só você pegar aqui, ó, 6 mol pro benzeno. O etanol tem 2 carbonos, 2 mol. A glicose tem 6 mol. O metano tem 1 mol de CO2. E o octano tem 8 mol de CO2. Ah, Rodrigo, você tá falando sério? Tô falando sério, galera. Agora, olha a sacanagem dessa questão que é do Enem. Você vai ter que fazer uma por uma, ó. Pro benzeno, você vai fazer CO2 dividido por a entalpia de combustão. Então, vamos lá. CO2, 6. Entalpia de combustão, 3.268. Pode ignorar o sinal. Não faça essa conta. Não perca seu tempo fazendo essa conta. Etanol vai ter 2 mol de CO2 dividido por 1.368. Depois, para glicose. Para glicose, você vai ter 6 mol dividido por menos... Não precisa do menos. Falei para não usar o menos e usei. E Rodrigo. Boa. 2.808. Depois, metano. Metano, eu vou ter 1 dividido por 890. E por último, o octano, eu vou ter 8 dividido por 5.471. Esse é o tipo de questão na prova do Enem, galera, que você interpreta e pula para a próxima. Não perca seu tempo fazendo conta. Essa questão é um nível difícil, é aquela que você vai fazer por último. Imagina você ficar aqui, ó, meia hora fazendo essas divisões. Você tá louco, meu. Agora, eu vou te ensinar uma malandragem aqui, tá? Uma malandragem. Quando a gente está fazendo uma divisão, galera, agora a malandragem que eu vou fazer aqui. Ele quer saber o mais libera, certo? Então ele quer o valor maior, o resultado maior. Você não precisa fazer conta. Perceba que quando eu tenho uma divisão, para o número dar maior, eu tenho que ser o maior número em cima dividido pelo menor embaixo. Certo? Isso vai dar um maior número. Agora, se eu deixar o mesmo valor em cima, quem vai dar o valor maior? Aquele que dividir pelo valor menor. Exemplo, 1 dividido por 2, 1 dividido por 5. Qual vai dar o número maior? Aqui vai dar 0,5 e aqui vai dar 0,2. Perceba que o número maior é aquele que eu vou dividir pelo número menor, se o de cima for o mesmo. O que eu pensei na hora de resolver esse exercício para vocês, tá, galera? Eu pensei em deixar todo mundo com o mesmo denominador. Certo? Como que eu vou fazer isso? Perceba aqui, ó. 6, 2, 6, 1, 8. Eu vou deixar tudo com denominador 2. Então, eu vou dividir tudo por... Aqui, ó, vou dividir por 3. Aqui eu não vou mexer. Aqui eu vou dividir por 3. Aqui eu vou multiplicar por 2. E aqui eu vou dividir por 4. Perceba uma coisa. Eu quero que você perceba. Não copie aí agora. Só espera. Ó, se eu dividir por 3, vai dar 2 em cima. Tá? Só que você dividir em cima e embaixo. Multiplica em cima e embaixo. Beleza? Para manter a proporção. Então, vai dar 2, e aqui vai dar 3.268 dividido por 3. Se fosse 3.300, daria 1.100. Então, vai dar uns 1.000 e pouquinho. Eu já fiz a conta para a gente, vai dar 1.090. Tá? 1.100, arredondei. Aqui, vai dar 2 dividido por 1.368. Neste cara, 6 dividido por 3, 2. 2.800 dividido por 3... vai dar algo em torno do quê? Se fosse 3.000, daria 900. Então, vai dar um pouquinho menor que 1.000 e um pouquinho maior que 900. Eu já fiz, vai dar 938.
Aqui, vou multiplicar por 2. Vai dar 2 e embaixo vai dar 1780. E vou dividir por 4. 2 e que eu vou dividir por 4 vai dar... se fosse 5.000, daria 1.250. Mas como é que 5.470 vai dar 1.300 e alguma caquerada. 1.367, para ser mais exato. Beleza? Tudo bem até aqui, galera? Maravilha. Agora que você entendeu a matemática, deixa os valores. Quem vai ser o maior? O maior número vai ser aquele, como os denominadores são iguais, aquele que tiver dividido pelo menor, a glicose. Então, a glicose vai ser aquele combustível que libera mais CO2 pela mesma quantidade de energia. Meu Deus, professor, eu nunca ia pensar nisso. Que horror! Como que você pensou nesse tipo de questão? Galera, eu não fiz uma, não foram duas, não foram 3 vezes que eu resolvi essa questão, tá? Aqui tem uma malandragem, isso eu aprendi com o tempo que eu estou ensinando para vocês, tá? Então, quando for fazer essas comparações, faça assim. Na prova do Enem, deixa para fazer por último, se sobrar tempo, tá? Se sobrar tempo, senão, chuta. Estratégias para o Enem. Legal. 3, galera, vamos embora. Questão de número 3 diz assim: sabendo-se que na reação, podemos afirmar que essa reação é espontânea a qualquer temperatura, então ele está falando de espontaneidade. Você percebe aqui que ele deu o ΔH e o ΔS. Então, se ele está falando de espontaneidade, deu ΔH e ΔS, o que já vem na nossa mente? ΔG. O que é o ΔG? É o ΔH menos T ΔS. Eu quero fazer uma análise matemática. Se o nosso ΔH fosse um valor positivo, certo? Fosse um valor positivo e o nosso ΔS também, perceba que positivo com negativo vai dar negativo. Então, eu dependo da temperatura para dizer qual é o valor do ΔH, certo? Então, eu dependo da temperatura. Agora, se o meu ΔS é negativo, negativo com negativo fica positivo. Então, a qualquer temperatura, o meu ΔG daria um valor positivo. Então, perceba uma coisa aqui comigo. Ó. Quando o ΔH for maior que zero e o ΔS for menor que zero, sempre ΔG maior que zero. Não importa a temperatura. Beleza? Agora, se ΔH for maior que zero e ΔS for maior que zero, ΔG depende da temperatura. Beleza? Boa. Vamos fazer a análise agora com ΔH negativo. ΔH negativo. Se o ΔH for negativo e o ΔS também, negativo com negativo dá positivo. Só que positivo aqui, se esse número positivo for menor que esse, na hora de fazer a soma, o negativo vai ficar com valor sinal negativo. Então, depende da temperatura também. Então, se o teu ΔH for negativo, mas o teu ΔS for negativo, o ΔG depende da temperatura. Agora, se o teu ΔG for positivo, positivo com negativo dá negativo. E negativo com negativo a gente soma. Então, se o teu ΔH for negativo e o teu ΔS for positivo, sempre ΔG será menor que zero. Então, a nossa reação vai ser com certeza espontânea se o ΔH for negativo e o ΔS for positivo. Se o ΔH for positivo e o ΔS for negativo, com certeza é não espontânea. Agora, se o ΔH é negativo, e o ΔH e o ΔS têm os mesmos sinais, os dois são negativos ou os dois são positivos, eu fico na dependência da temperatura. Beleza? Guarda isso, isso já foi questão de prova de UEM, de Federal do Paraná. Beleza? Boa. Então tá. Então eu fico na dependência, porque os dois sinais aqui, ó, se você analisar, os dois sinais aqui são iguais, ó, negativo e negativo. Então eu fiquei aqui, depende da temperatura. Então você que é malandro já vai eliminar. É espontânea a qualquer temperatura? Não, depende da temperatura. É não espontânea a qualquer temperatura? Não, eu dependo da temperatura. Está em equilíbrio a qualquer temperatura? Claro que não, né, galera? Para estar em equilíbrio, o ΔG tem que dar o quê? Zero. Então, não.
Agora, se o módulo do ΔH for negativo, for menor que o módulo deste produto. Então, ó, se o módulo for menor que o módulo do produto. Os dois são negativos. Então, vamos pegar aqui, ó, menos 10. Qual que é o módulo de menos 10? 10. E aqui vai dar um valor negativo também. Vamos supor que vai dar menos 5. O módulo é 5. Mas se tivesse dado menos 10 e lá menos 5, nosso valor estaria negativo, ia dar menos 5. Certo? Então, se esse módulo der um valor negativo, a gente vai ter um negativo para o ΔG. Pegou a ideia? Então, aqui, ó, se esse módulo der nos dois sinais negativos um valor menor, vai ser espontânea. Então, resposta letra E. Show? Então, chuta valores que fica mais fácil. Então, se o teu ΔH vale menos 10 e o produto T, ΔS, der menos 5, o módulo de menos 10 é 10, o módulo de menos 5 é 5. Então, o módulo do ΔH está dando maior que o módulo do TΔS. Certo? Ah, maior. Perdão, é que eu coloquei menor. Então, é falsa, galera. Não é a letra A. Perdão. Que é menor. É maior. Letra C. Beleza? Então, aqui, ó. Menos 10 e vamos chutar menos 5. Se eu fizer essa conta, menos com menos fica menos 10 mais 5 vai dar menos 5. Espontânea. Mas o módulo de menos 10 lá na matemática é 10. E o módulo de menos 5 é 5. Então, o módulo do ΔH está dando maior que o módulo do TΔS. Resposta letra C. Beleza? Boa, gente linda. E a última questão para a gente, vamos lá. A equação a seguir representa a preparação da ureia a partir de gases amônio e dióxido de carbono nas condições a 298 Kelvin. Os valores de ΔH e ΔS são respectivamente. Em análise da equação, pode-se prever que na preparação da ureia, então vamos lá, galera, ó, uma transformação não deve ser espontânea. Como é que eu vou saber? Pelo ΔH, pelo ΔG. ΔG é ΔH menos T, ΔS. O ΔG vai ser quanto? Menos 119,7 menos a temperatura 298 vezes menos 0,356. Beleza? Fiz a matemática aqui para vocês. O nosso ΔG vai dar menos 12,9 kJ. Só uma dica aqui, galera. Cuidado quando ele dá as unidades aqui do ΔH e do ΔS. A Federal do Paraná colocou ΔH em kJ e ΔS em joule. E aí não dava para fazer a conta. Você tem que deixar todas na mesma unidade. Então, o meu ΔG deu negativo. Se o nosso ΔG dá negativo, lembra da aula, é um processo o quê? Espontâneo. Se é um processo espontâneo, letra A tá falsa. Ele está falando que é não espontâneo. Então, falsa a letra A. Letra B. A entropia do sistema ou da reação deve diminuir. Perceba que eu tenho dois gases e, de repente, eu vou formar aquoso e líquido. Lembra da aula? Sólido, líquido, gasoso. A entropia aumenta no sentido do gasoso, então diminui no sentido do líquido. Verdadeira letra B. Beleza? Show, galera. Vamos embora. C. A variação de energia deve ser positiva. Não, já fizemos a conta, vai dar o quê? Negativa. E o consumo de NH3 favorece a produção da ureia. Falso. Veremos no deslocamento do equilíbrio que o aumento da concentração de amônia é que favorece a produção da ureia. Beleza, galera? Veja, uma aula em que a resolução de exercício é mais importante que a teoria. Show? Nos encontramos na próxima aula, galera. Valeu, tchau, tchau! E aí, lindinho, gostou dessa nossa aula? Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes para sua preparação aí para as provas do vestibular e do Enem. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!